Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Ventino. Desta vez, mais uma vez, com um convidado muito especial. Eu digo isto em todos os episódios porque eles de facto são todos muito especiais. Neste caso, neste episódio, temos um convidado que tem um percurso incrível na sua área de formação, que é a psicologia. Já vamos ficar a saber mais tudo sobre o percurso dele. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas ao Paulo Martins. Olá, obrigado. Já agora obrigado pelo convite também. Obrigado. É uma honra estar aqui hoje. Obrigado por teres aceito. Parece. Paulo, olha, vamos fazer isto por ordem cronológica, eu gosto de fazer assim. Certo. Sempre tem um encadeamento dos assuntos. Olha, começava por te perguntar coisas relativas à tua infância, o que é que tu nos podes contar? Tu és de Tavira, não é? Sou natural de Tavira. Em relação à minha infância. Era um puto tímido que tinha... O meu fascínio, eu por acaso nunca fui muito miúdo do desporto, sempre fui mais ligado às artes, sempre passava grande parte do meu tempo às vezes a desenhar ou a fazer tipo, tentar fazer cópias dos Dragon Ball, não sei o que isso era na altura, era a grande loucura da minha infância na escola e não sei o quê, então às vezes até chegava a fazer alguns desenhos e, sei lá, tentar vender desenhos para comprar pastilhas e coisas do género. E safavas? Às vezes, de vez em quando, tentava fazer de vez em quando, às vezes alguma publicidade da minha arte, a ver se colava. E sempre relacionado com o Dragon Ball? Ou era mais anime, sim, tinha mais esse toque. Ainda hoje, quando às vezes faço desenhos, tenho mais aquela tendência a fazer aquelas linhas mais quadradas do anime. Mas de facto sempre foi uma área que eu gostei muito, foi a questão do desenho, da arte, e isso influenciou bastante várias escolhas minhas, e isto acaba por estar também de alguma maneira relacionado com a questão da psicologia, e depois também depois se quiser já exploramos isso. Mas em relação ao desporto, eu por acaso nunca, obviamente jogava a bola e pronto, mas nunca fui muito aqueles miúdos muito ligados à questão do desporto. Andei durante algum tempo no vôlei, também andei no ténis, mas a minha paixão mesmo a sério era o desenho, era coisas que eu passava horas e horas e horas, ainda hoje é algo que eu gosto imenso de fazer. Quando tinhas um tempinho para ti era desenhar? Sempre, dava-me uma folha de papel, um lápis, e eu passava ali horas e horas, tentava sempre fazer aquilo, e pronto, pelo menos o feedback tem sido bom, não sei. Espero que... E tu tens um irmão mais velho, não é? Tenho sim senhor, 5 anos mais velho. Exatamente. Deduzo que não tenha sido muito fácil em algumas ocasiões. Não. Não, mas felizmente é assim. Felizmente nós temos uma boa relação. É daqueles irmãos que quando... que nós de facto sempre tivemos uma relação próxima. Às vezes andamos um bocadinho à bulha, mas não é nada, claro, nada de especial. Lembras-te de algumas histórias engraçadas dessas? Tu com ele? Partidas que ele tivesse feito, ou tu a ele? Eu lembro-me que uma coisa que me irritava imenso que ele às vezes me fazia era ele tentar dar chapadas ou dar coisas, ele fazia-me assim com a mão na cabeça e eu não chegava lá, e era uma cena que me irritava bem. Mas sempre tivemos uma boa relação. Quando era puto ele fazia-me bué, que eu tinha bochechas assim um bocadinho grandes, eu tentava-me sempre fazer assim, era uma coisa que às vezes me irritava um bocadinho. Mas é um... Mas sempre se deram bem? Sim, sempre nos damos bem, sem dúvida alguma, que é o meu melhor amigo, isso aí, sem dúvida alguma. E a escola, tu gostavas da escola? O que é que gostavas mais? Sim, eu por acaso sempre fui o miúdo que nunca dei muitos problemas na escola. Eu por acaso a parte que gostava mais, precisamente por causa da questão do desenho e tudo mais, era tudo disciplinas mais relacionadas com artes. Eu gostei bastante de oficina de artes, gostei de geometria, era tudo coisas que envolvia de alguma maneira o desenho e a linha, e mesmo a pintura ou a escultura, sempre foi todas as variantes das artes, foi algo que realmente sempre me influenciou muito, e sempre gostei bastante. Por isso tudo o que envolvia, ou mesmo até questões relacionadas com a história da arte, sempre foi realmente uma área que eu gostei imenso e que de facto me cativa ainda hoje. Ainda hoje é algo que eu gosto bastante. Tu, quando vais para a secundária, é para artes que vais? Vou. Para essa área? Sim, fui para artes. Tentei
pronto, aí tive que contactar realmente com a parte mais da geometria e da matemática e tudo mais. Pronto. A geometria de facto era algo que eu gostava, mas depois a parte da matemática e isso assim nunca fui grande espingarda com isso. Mas quando fui para artes eu também contactei pela primeira vez com a filosofia e depois com psicologia. E foi aí que a coisa começou-se a dar, não é? Okay. Primeiro com a filosofia e depois realmente com a passagem da filosofia para a psicologia. Foi aí que eu comecei realmente a criar algum fascínio. Não sei se era uma das perguntas. Era uma das perguntas, era. Não era a próxima, mas já estava tudo relacionado. Sim. Tu, se pensasses seguir artes no futuro, seria o quê? Não era uma coisa tipo arquitetura? A tua paixão era mesmo desenhar? Era. Eu quando era puto, às vezes as pessoas perguntavam-me o que é que eu gostava de ser. Eu dava sempre a mesma resposta, mas desde muito. Mas eu, quando estou a falar miúdo, estou a falar quando tinha, sei lá, 5, 6, 7, até aos 10 anos eu dizia isto, que gostava de ser desenhador de desenhos animados. Era uma coisa que sempre me fascinou e que gostava imenso. E de facto foi sempre algo que toldou muito também as minhas escolhas académicas, se calhar até o 12º ano. Foi muito esta questão das artes, porque eu realmente arquitetura gosto, é uma área que gosto bastante, mas não era mais a parte do desenho propriamente dito que de facto me cativou. E depois também por uma questão, depois acabei por contactar muito com a questão da psicologia e tinha noção que às vezes, se calhar, em termos de emprego, se calhar podia ser um bocadinho mais difícil, por exemplo, ser desenhador de desenhos animados aqui em Portugal, não é? Pronto, podia ser algo que tivesse aqui um bocadinho mais dificuldade em me estabelecer profissionalmente. E depois acabei por optar também pela psicologia, porque eu considero que as duas estão muito interligadas, porque tem muito a ver com a questão do potencial humano, ou seja, tem muito a ver com o que é que a pessoa é capaz de fazer, é capaz de produzir, e tem a ver um bocadinho com esta capacidade de seres criativo e de arranjar soluções porque assim, obviamente tu teres uma folha de papel e um lápis, por si só isto não é arte, não é? O que faz arte é precisamente o que tu fazes com o lápis na folha de papel. E a psicologia funciona também um bocadinho assim, porque tu, ao fim e ao cabo, tu tens os problemas em ti, tens as soluções em ti, e às vezes o que o psicólogo faz é trabalhar isso contigo para que tu próprio encontres as tuas próprias soluções, porque há um bocadinho este mito, não é? Que se acha que o psicólogo é tipo, tem uma varinha mágica que chega ali e tipo tal, está tudo ok. E não é bem assim, não é? Ou seja, o que nós fazemos, muitas vezes a área da psicologia o que faz é explora ali um bocadinho o que é que se está a passar com a pessoa, que a pessoa não está a perceber muito bem o que é que se está a passar com ela, e de facto, mas a solução está nas próprias pessoas. E isto, a arte funciona um bocadinho assim também, em que ninguém nasce a saber desenhar, não é? Tu vais aperfeiçoando e tu vais fazendo, e se calhar tens que fazer muitas linhas tortas até fazeres uma direita, ou se calhar começas a dar importância à questão, por exemplo, das sombras e das dimensões e da profundidade e não sei o quê, começas a dar esse tipo de importância ao desenho com o aperfeiçoamento, porque inicialmente é tudo a 2D, né? E depois começas-te a preocupar em dar um bocadinho de relevo, em dar normalmente quando isto está com luz funciona de uma maneira, quando está sem luz funciona de outra, e começas a dar esse tipo de importância, e por isso eu acho que as duas acabam por estar muito, muito interligadas, né? E depois são coisas que a mente humana, nós sabemos que também é das coisas mais complexas, e a arte também é muito subjetiva, por isso. Claro. E tu não consideras que a arte é um dom que nasce com a pessoa? Eu estou a ouvir o que tu estás a dizer em relação ao aperfeiçoar e tornar-se cada vez melhor. Sim. Mas eu, por exemplo, era um desastre a desenho, não conseguia mesmo desenhar. Eu acho que tu podes ter... E acho que nunca chegaria lá. Sim, eu acho que tu podes ter mais propensão a desenvolver esse dom. Pronto, podes ter realmente podes ter um pouco mais de jeito ou um pouco mais de gosto por aquilo, podes estar mais propenso àquilo. Por acaso, por exemplo, o meu pai também era algo que eu desconhecia, mas ele tem muito jeito para a questão da restauração e não sei se está interligado, se é uma coisa, se tem aqui alguma base genética, não acredito muito, mas acredito que as pessoas realmente quando nascem, se calhar nascem um bocadinho com alguma propensão para tentar, para explorar essa área. E entretanto tu tens vindo a fazer, já lá vamos depois ao resto do teu percurso, mas tens vindo a fazer alguma coisa relacionada com arte, com desenho ao longo da tua vida, ou foi uma coisa que ficou um pouco de lado?
Sinceramente ficou um bocadinho, com muita pena minha, ficou um bocadinho de lado. Eu recentemente, mais ou menos há 2 anos, candidatei-me aqui a um concurso de ilustração infantil aqui de uma marca de supermercados e a verdade é que aquilo não foi enviado porque eu pensava que o prazo acabava no dia a seguir e aquilo acabava à meia-noite, e então eu enviei, era tipo 00:30, o que é que foi, e recebi o e-mail a dizer que pronto, que aquilo não tinha avançado. Curiosamente, por acaso, o que ganhou tinha desenhos bastante parecidos aos meus, mas é algo que eu sou-te sincero, apesar de até agora ter sido uma área que de facto não tenho se calhar explorado na sua totalidade, é uma área que eu gostaria de estar de alguma maneira interligado, e gostava, nomeadamente, à questão, por exemplo, da ilustração infantil, que é uma área que eu gosto e acho interessante. Aí gostava de estar de alguma maneira interligado. Agora era necessário de facto se calhar ter um bocadinho mais de tempo livre para poder ir treinando, para poder ir fazendo, para poder ir apresentando algumas obras. Gostava de um dia também ter uma exposição numa galeria, era um sonho também que eu tenho, porque de facto é algo que eu gostava. A minha mulher, por exemplo, estava a pedir um quadro há não sei quanto tempo, que eu tenho sido uma nódoa nesse aspecto, que não tenho conseguido ainda fazer, mas pronto. Aí também está uma coisa que eu e o Bruno nunca iríamos fazer. Pode ser um quadro abstrato, assim, uma coisa. Isso talvez, agora desenhar e assim. Sim, mas é algo que eu realmente gosto. O mais perto tive de fazer alguma coisa de jeito foi comprar papel vegetal, pôr por cima do gote, do vegeta, do picolo e depois fazer assim, conseguir desenhar assim, porque de resto não... Mas eu também cheguei a fazer isso, também cheguei a comprar muito papel vegetal, gravar os episódios em VHS, pôr na pausa e tentar depois fazer, quando os traços, quando queria fazer assim desenhos maiores. E depois tu tentas ir treinando isso para fazer em dimensões mais pequenas, vais aperfeiçoando e vais vendo, e depois eu notava muito que nos episódios, isto era, eu estava muito atento ao traço, que via que às vezes os desenhos eram ligeiramente diferentes. Havia uns que às vezes eram mais aperfeiçoados e outros eram um bocadinho menos aperfeiçoados. E eu não sei muito bem porque é que era, se era tipo, não sei, não consigo muito bem, mas eu tentava ir buscar aqueles episódios que os bonecos estavam muito aperfeiçoadinhos, que era o que a gente via normalmente nas cadernetas ou nos cromos ou não sei o quê, que era tudo muito, muito, muito alinhadinho. E tentava ir buscar esses desenhos para depois ir, e tentava explorar aquilo, e depois ia para a escola com folhas A3 e coisas do género, tipo, com aquilo tudo pintado. Eu nunca cheguei a esse nível. Tentava. E pronto, tu fazes a formação no secundário em artes, depois, como já disseste, começaste a interessar a sério pela psicologia. Sim. Foi logo a tua primeira escolha quando pensaste em ir para a universidade? Não. Eu contactei, isto foi mais ou menos no 10º com a parte da filosofia, e aquilo começou-me a cativar precisamente porque aquilo era um bocado abstrato, aquilo era um bocado tipo, é um bocadinho a mãe de todas as ciências, não é? E aquilo realmente questiona ali muita coisa, e eu realmente achei muito interessante. Ainda hoje sou fascinado por filosofia, é uma área que eu realmente gosto imenso. Mas não sei se tem a ver com este bichinho que ficou das artes. Eu queria aplicar aqui um bocadinho a filosofia à parte humana, e isto é a psicologia, não é? E era tentar aqui de alguma maneira fazer aqui o questionar certas coisas e tentar aqui perceber certas coisas, mas mais ligado neste caso à mente, aos comportamentos, e era algo que realmente me começou-me a interessar. E realmente este gosto começou com filosofia, foi-se afinando aqui um bocadinho para a parte da psicologia, mas lá está, as artes sempre estiveram lá. E eu realmente, quando me candidatei à faculdade, quando acabei o 12º ano, eu lembro-me que na altura candidatei-me foi a marketing e publicidade, candidatei-me a psicologia, e eu acho que foi arquitetura. Por acaso eu acho que também me cheguei a candidatar à arquitetura, mas por acaso entrei depois logo em psicologia, e acabou por... Não foi a primeira opção que eu tinha posto, mas realmente era algo que eu tinha muito interesse em perceber, e se não foi a primeira, foi a segunda. Mas realmente foi algo que eu tinha também muito interesse, e é uma área que não estou nada arrependido de ter ido, porque gosto imenso, mas o bichinho do desenho ainda está lá. Claro.
E pronto, aí vais para Lisboa, não é? Entras em Lisboa, na universidade. Sim. Gostou da adaptação de alguma maneira? Tu sempre tinhas vivido em Tavira, não é? Sim. Opa, é diferente, não é? Aquilo, a faculdade onde eu andava, posso dizer, não há questão. Pronto, no ISPA, aquilo é uma faculdade privada, mas aquilo é privada, mas pronto, foi das primeiras faculdades de psicologia do país. Pá, tem ali, pronto, é realmente um clima. Não digo, pronto, de facto sentia que o nível de exigência era alto, não é? E realmente quando cheguei lá, quer dizer, um puto da província, chega ali, não é? E está em Lisboa pela primeira vez. Já tinha ido várias vezes a Lisboa com os meus pais a passear e tudo mais, mas para viver é diferente. Mas é completamente diferente e sentia. Opa, eu aqui no Algarve estou muito habituado a que seja tudo muito, muito familiar, quer dizer, toda a gente conhece tudo de todos, se a pessoa, quer dizer, vai sair na noite, no dia a seguir metade da cidade ou da vila sabe, né? E pá, em Lisboa aquilo é tudo muito impessoal, né? Quer dizer, aquilo, ou tu entras dentro de um grupo de amigos através de alguém que tu conheças, ou é muito difícil tu criares conexões sociais, não é? Assim, do ar, quer dizer, não é muito fácil, porque não há essa ligação mais familiar. E felizmente eu tive realmente a sorte, e isso foi uma sorte que eu tive, com a turma que na altura apanhei no primeiro ano de faculdade, em que realmente apanhei uma turma muito, muito bacana mesmo, em que começámos todos a dar super bem, e puseram muito à vontade com eles. Eu apanhei também muita malta que não era apanhei alguma malta que não era de Lisboa, outros por acaso eram, e aquilo ajudou a realmente que nós começássemos a dar, aquilo formou-se quase um grupo de amigos em que nós saímos imensas vezes, e depois nós tínhamos um horário na altura, aquilo era um horário intermédio em que havia a opção de escolher 3 horários, em que era o da manhã, o da tarde e o da noite. O da noite é pós-laboral, para as pessoas que estavam a estudar. O da manhã, pronto, era um horário normalmente que funcionava mais entre as 8 e as 5, 6 da tarde, e o intermédio funcionava mais ou menos entre o meio-dia, às 11, mais ou menos, e ia até às 7, 8 da noite. Era um horário intermédio que na altura que eu tirei o curso havia essa possibilidade. Então o pessoal da tarde tentou ter o melhor de dois mundos, que era, tentou dormir até tarde, claro, e depois saía da faculdade, às vezes ia logo para jantares e não sei o quê, e até era pessoal assim um bocadinho que gostava mais assim da paródia e de sair e de se divertir. E então por acaso tive muita sorte com a turma que apanhei, e isso facilitou muito, mas muito mesmo, a minha integração em Lisboa. Foi um fator que para mim foi fundamental. Tu vais viver para lá sozinho? Ou viveste lá com alguém? Eu na altura os meus pais na altura compraram lá a casa, e isso também facilitou bastante o facto de ainda estar numa casa, estar numa casa que é minha, estar num sítio que é alugado, em que tu tens medo de partir aquilo. Se tens assim uma noite mais animada, chegas a casa de manhã e pode acontecer alguma coisa, pronto. Mas não, tu estás na tua casa e sentires um bocadinho aquele conforto também de poder estar à tua vontade, também contribuiu. Eu na altura, quando fui lá para o primeiro ano, fui com um amigo meu também de cá de Tavira. Ele estava a tirar arquitetura na altura, e ele ficou lá o primeiro ano que eu tive na faculdade. Depois ele entretanto arranjou outra casa, foi viver para outro sítio. Ele estava na Lusíada na altura. Depois vivi com um casal também, que era um deles, o rapaz era meu amigo aqui, foi da minha turma aqui em Tavira. E pronto, ele estava com a namorada, eles viveram lá os dois. Eles tiveram ainda, eu creio que 2 anos. E depois os outros anos, sim, vivi sozinho. Foi os 3 primeiros anos, ou os 3 ou os 4, já não recordo, mas foi os 3 primeiros anos, acho eu, que vivi sempre com amigos. Depois foi sozinho. E safavas-te bem com cozinha e tudo isso? Os meus pais deram-me uma grande ajuda. Eu não vou mentir, não vou aqui armar em herói. Levava mesmo montes de vezes, e quando não era bifes fritos, ou era omeletes, ou ia comer fora, ou pizzas.
coisas, não é? E massas? É pá, também. Massa com atum era uma cena que não falhava. Todos Nunca nós fomos para Lisboa, comemos a massa. É pá, massa com atum era uma cena com atum, mas ainda hoje eu gosto, pá, é engraçado. Também, eu também, gosto muito. Tipo, mas pá, era pratos assim rápidos, mas quer dizer, eu tipo, pá, por acaso tive grande sorte nesse aspecto, quer dizer, os meus pais eram às vezes, pá, está aqui, não sei o quê, pronto, e eu, ok, olha. Mas ajudaram-me muito nesse aspecto. E há pouco estavas a falar de quando iam depois para as jantaradas e às vezes chegavas a casa de uma forma mais... É pá, sim. Houve muita história dessa em Lisboa? Houve muitas. Não vou mentir a dizer que não houve, porque houve muitas partes dessas de... Oh pai, depois aquilo é assim, o metro está aberto até, acho que era até à 1 da manhã, o que é que era? Depois aquilo, quando a coisa esticava, era até às 6. Yeah. Opa, e até às 6 a pessoa tinha às vezes que se entreter com alguma coisa. Então, às vezes era, pronto, íamos para a discoteca, íamos lá às 500 e tudo mais. Opa, e tinha algumas partes, quer dizer, tipo coisas de me deixar dormir no autocarro e de acordar muito longe de casa e fazer não sei quantos quilómetros a vir para casa. Pá, sei lá, tipo, já tive situações, mas eu, olha, voltando aqui um bocadinho atrás. Mas já havia táxis, não é? Opa, já, mas não, era para outras coisas. Não, ao preço que está uma viagem a Lisboa, por exemplo, de ser do bairro Alto ir até a Benfica, se calhar dá para comprar 4 garrafas de vodka. Ou... Não, mas é um bocadinho verdade, tipo, eu na altura, e sabes que eu por acaso é uma coisa que sempre gostei imenso, foi de andar a pé, foi dos o atletismo, o andar e não sei, por acaso sempre foi uma coisa que gostei. E vá-se lá perceber, às vezes quando havia noites mais animadas, às vezes davam para andar um bocadinho assim, não, e aí sempre se levava aquele boost da noite. Exatamente, e chegavas a casa melhor. Mais estabilizado, mais calmo. Também tiveste histórias dessa gente a vir ainda. Tive muito. Eu tive uma boa adolescência, diverti-me, aproveitei, ainda tenho aquela coisa de não aproveitei o suficiente, não, aproveitei mais que o suficiente. Aliás, eu tive... mas isto depois mais para a frente também tive uma experiência de Erasmus que também foi engraçada. Okay. Mas pronto, isso depois a gente já... Sendo alguma Tavira que tu não podes contar? Tavira não, até foi em Faro, não é? Podes contar essa? Posso, essa posso. E houve alguma parecida com essa em Lisboa, só para perguntar? Houve algumas, mas eu não sei se é importante partilhar. Essa. Partilhar é importante. Partilhar é importante. Não, é assim, essa de Faro foi mau. Isso foi na semana académica, isso foi, aquilo foi, era aquelas litrosas de morangoscas e não sei o quê, aquilo eu não sei, não faço ideia quantas é que nunca ninguém bebeu. Sim, aquilo sim, não... na semana académica de Faro nunca aconteceu aquilo, sim, mas aquilo já estava um nível 100 da Agreste, quer dizer, aquilo já era... Estava em hard mode. Já estava em... E aquilo, na altura... nós fui com amigos meus aqui de Tavira. Nós fomos de Belém, eu acho que foi os meus pais ou foi o meu irmão, já não me recordo. Foi alguém que nos foi levar lá e para cá nós vinhamos de comboio. E eu não sei muito bem como é que a coisa se deu, mas lembro-me que na altura, na festa e tudo mais, no caminho a virmos para a estação dos comboios, eu fiz para ali uma viragem. E fui parar um caminho assim de terra, assim uma coisa de terra batida. E eu assim, mas onde é que está o resto do pessoal? Pensei assim, perdi-me toda a gente, onde é que está o pessoal? E pensei assim, isto há de ter a algum lado. Então comecei a andar. Só que o nível da Agreste era tão alto, não é? Que eu não me apercebi bem do quanto é que estava a andar, mas lembro-me que me começou a doer as pernas. E eu, quando dou por mim, vejo ali um senhor que estava com uma boina, de manhã entretanto já era de manhã. E chego-me ao pé do homem assim, vizinho, desculpe lá, diga-me lá só aqui uma coisa. Esta pergunta vai parecer estranha, mas ouça lá, como é que se chama esta zona aqui onde eu estou? E ele diz, amiga, então você está em Estoi. Então basicamente eu fui de Faro a Estoi, por um caminho de terra batida, que ainda hoje estou para perceber para onde é que foi. E depois... A minha expertise derivada à noite animada que foi voltar para trás a pé. Ou seja, devo ter feito à volta de 20 km ou mais, tipo, ir e vir. Resultado, eu quando cheguei aqui, isto era 12:30, 1 da tarde, coisa que o valha. Já os meus pais estavam em pânico, acho que já tinham pensado em ligar aos bombeiros e coisas do género, que andava desaparecido. Tinhas que idade nessa altura?
Opa, isto já tinha uma idade jeitosa, já devia ter os meus, sei lá, para aí que 26, 27, sim, já fizeste a meia maratona de estoico. Já tinha assim uma idade. Não, eu tipo, mas depois ainda apanhaste o comboio. Não, depois não, é errado. Olha, na altura vim de boleia com os pais de um amigo meu, que ele entretanto também estava em pânico lá à minha procura, e depois entretanto acabei por vir com ele. Que isso já que isto já por volta da 1, assim, mas ainda bem a seca que eles não apanharam, eles andavam ali malucos à minha espera, já tinham ligado aos meus pais e tudo bem, enfim. Ou seja, isso já foi numa altura em que já estavas em Lisboa há muitos anos, mas foi cá. Foi cá, isto, aliás, eu não te quero induzir em erro, eu acho que isto foi, ou isto foi pouco antes de eu ir para Lisboa. Se calhar não tinha 26, se calhar tinha para aí 23, 22, 23, opa, eu devia ter para aí por volta dessa idade. Isto eu acho que foi, por acaso agora que reforçaste isso, eu acho que foi antes de ter ido para Lisboa. Okay. Porque sim, eu devia ter para aí os meus 22, 23, já foi um bocadinho mais, já foi por volta dessa altura. Pronto, e em relação, vamos voltar aqui ao curso, tu tiras o curso de Psicologia Clínica, o curso de Psicologia, sim. E fazes o curso, depois vais fazer o estágio, não é? Como é que foi o teu estágio? A mim parece-me muito interessante, eu já conheço minimamente, mas conta lá. Sim, eu só antes de falar do estágio, pronto, dizer que durante o curso tive também essa experiência de Erasmus, que fui para... fui para Salamanca, estive lá durante 6 meses, mas foi dos 6 meses mais completos a nível vivencial e não académico que eu já tive. Ou seja, a nível académico não foi propriamente uma experiência super enriquecedora, mas a todos os outros níveis foi 5 estrelas, foi mesmo 1000 estrelas, não foi 5 estrelas, foi 1000 estrelas, porque de facto contactei com outras culturas, tive num contexto que já tinha tido a experiência realmente de Lisboa, estar num contexto estranho, mas num sítio onde tu não dominas a 200% a língua, não é? Em que tu estás, e depois é assim, curiosamente, quando tu estás de Erasmus, tu contactas com quase toda a gente, menos com o país de onde tu estás. Ou seja, as pessoas que se calhar, uma vez que eu estive em Salamanca, pois isto é Espanha, mas eu se calhar com quem contactei menos foi com os espanhóis, e realmente contactei com pessoal da Coreia, com pessoal da Alemanha, com pessoal da Irlanda, com pessoal de França, com pessoal da Escócia, com pessoal, houve malta de vários países. E eu quando fui para lá, aquilo realmente foi uma experiência brutal. Não, só mesmo quem passa por Erasmus é que percebe certas coisas, e de facto foi super enriquecedora. Não faz com que tu às vezes abras um bocadinho a mente e penses um bocadinho fora da caixa, sabes? Em que se calhar quando não se vai de Erasmus e nós estamos num contexto mais académico e vemos o pessoal de Erasmus, a gente pensa, só estão ali para a festa, ou só estão ali para... mas não é só isso. E isto desafia-te a vários níveis. Ou seja, tu tens que ser muito aberto culturalmente, não é? Para também te conseguires adaptar a outras coisas. Tens formas de ver a vida completamente diferente, tens objetivos, contactas com pessoal que tem objetivos completamente diferentes dos teus e que são válidos na mesma. Ou seja, foi uma experiência que para mim foi das coisas que tive mais orgulho e que foi das experiências sinceramente que gostei mais de ter, foi realmente essa experiência de Erasmus. Para mim foi super enriquecedora. Isto foi numa altura em que eu estava para aí no 4º ano, estava a acabar aquilo. Depois a nível académico atrasou aqui um bocadinho, houve ali algumas cadeiras que ficaram por fazer. Mas ganhaste noutros aspectos. Mas ganhaste noutros aspectos, e a verdade é que é importante que tu tenhas também uma experiência da faculdade, obviamente enriquecedora a nível académico, mas também a nível vivencial, não é? Em que tu também aproveites e que te divirtas e conheças outras realidades e outras culturas. Depois, no último ano, fiz realmente o estágio num centro de atendimento a toxicodependentes. Isto na altura estive ali na zona do Restelo, em Lisboa. E gostei mesmo muito dessa experiência. Foi o primeiro contacto que eu tive com a parte mais profissional da psicologia. Aquilo era mesmo clínica pura e dura, em que eu tive também integrado aqui num projeto que se chamava o Programa Estruturado de Tratamento. É que aquilo basicamente as pessoas que
estavam a ser acompanhadas no centro de atendimento de toxicodependentes eram acompanhadas num âmbito mais psicoterapêutico, ou seja, tinham sessões de psicoterapia. Depois tinham também sessões de bioenergia, coisas mais ligadas ao relaxamento do corpo, pronto, para as pessoas baixarem aqui um bocadinho a parte defensiva da coisa, de estarem um bocadinho mais abertas à questão do tratamento. Tinha uma parte também da questão da metadona, que as pessoas muitas vezes recorriam a metadona, isto era obviamente sempre supervisionado por enfermeiros. Mas foi um estágio realmente extremamente enriquecedor, gostei imenso dessa experiência. Tive também numa comunidade terapêutica durante eu não me lembro se aquilo foi uma semana mais ou menos, que tive lá a contactar com aquela realidade em que é realmente um circuito muito de rotinas para as pessoas. Tem uma hora para acordar, tem uma hora para almoçar, tem uma hora para jantar, tem uma hora para se deitar, tem tarefas específicas que têm que fazer. Aquilo é tudo muito planificado ao milímetro. E depois achei muito interessante que eles depois, por exemplo, nessa comunidade terapêutica que fazia parte, estava interligado ao centro de atendimento de toxicodependentes, era uma valência diferente, mas estava interligado. Eles tinham lá um espaço que, por exemplo, era um ginásio grande em que eles tinham colchões. E isso por acaso marcou-me, que eu lembro-me perfeitamente que aquilo era um espaço em que as pessoas podiam estar frente a frente a dizer o que é que não tinham gostado no dia a dia. Cada vez que não gostavam de alguma coisa de outro colega, porque eles viviam lá, aquilo, eles sentavam-se nos colchões e falavam cara a cara e diziam mesmo o que é que gostavam, o que é que não gostavam. Às vezes aquilo até subia de tom, não é? Aquilo era uma coisa mais confrontativa, mas era importante porque de facto aquilo acabava, cada um ia às suas tarefas, fazia as suas coisas e ficava a coisa resolvida. Isto foi a parte mesmo da comunidade terapêutica, era onde eles viviam, digamos assim, onde alguns viviam. Depois tu tens o centro de atendimento toxicodependentes, que era para pessoas que tinham problemas mais relacionados com a questão de toxicodependência. Aqui estamos a falar de heroínas, estamos a falar de cocaínas, estamos a falar estamos a falar aqui de uma variedade, não estamos só a falar de uma coisa em específico. Obviamente que a metadona é mais para a parte da heroína, não é? Mas havia também um acompanhamento psicoterapêutico muito de perto. Eles tinham lá, tinham assistentes sociais, tinham psicólogos, tinham psiquiatras ali a trabalhar, e realmente eu tive o prazer de estar aqui envolvido realmente aquilo fazia parte na altura do IDT, do Instituto da Droga e da Toxicodependência, e estive lá a fazer o estágio académico. Foi uma área, foi algo que eu gostei mesmo muito de estar envolvido, e foi a primeira vez que eu realmente contactei com a psicologia clínica, digamos assim, pura e dura. Quanto tempo é que durou? Aquilo foi mais ou menos um ano, foi à volta de um ano. E o que é que te marcou mais nessa experiência? Tens alguma coisa que recordes, algum acontecimento específico? Eu acho que foi a primeira vez que eu senti a aplicação daquilo que eu estava a conhecer. Porque é assim, o curso de psicologia é muito teórico, ou seja, às vezes ficava muito com a sensação que estava a dar nomes científicos para coisas que eu já sabia. Às vezes ficava com essa sensação, tipo, que é todo muito, muito teórico, todo muito à volta de conceitos teóricos, é tudo muito através de... É muita teoria e às vezes pouca prática. Isso é algo que eu realmente senti, pelo menos no curso, apesar de ter sido um curso muito, muito enriquecedor e aprendi realmente imenso, mas sentia falta da aplicabilidade prática da coisa. E o que me marcou ali foi eu realmente ver na prática muitos conhecimentos teóricos que eu realmente tinha adquirido. E depois deparei-me também com situações em que a coisa não é tão linear como às vezes no curso nos fazem parecer, não é? Em que de facto podes ter, em termos éticos, tudo ali, tudo nos conformes. Em termos teóricos está realmente, o modelo é aquele e não sei o quê, e a intervenção está toda a ser adequada, mas isto não quer dizer necessariamente que surte efeito, não é? E a taxa de sucesso, infelizmente, com pessoas que têm problemas aditivos, é muito reduzida, não é? E de facto senti um bocadinho esta frustração, que às vezes também é importante que tu percebas, que não tens o dom de mudar o mundo, não é? Apesar de tentares e teres, obviamente, sempre essa missão de mudança e de tentares fazer mudanças significativas na vida das pessoas, mas de facto tens que, às vezes, te confrontar com a realidade que nem sempre é possível. E isto não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sensatez, não é? Em que de facto às vezes nós temos também que, por vezes, nos resguardar e perceber que, ok, eu posso ir até aqui, mas daqui para aqui também vai depender muito da pessoa, não é? Porque, tal como eu tinha dito,
pá, a solução está sempre na pessoa, e às vezes quando a pessoa está muito resistente, tu tentas obviamente trabalhar a pessoa para que ela comece a ficar um bocadinho mais aberta a receber essa ajuda, mas a última análise é sempre uma decisão da pessoa. Claro. Pronto, e tu depois acabas os estágios, não é? E começas outro capítulo, não é? Depois é o mestrado, avanças para o mestrado. Sim. E aí... Sim, eu na altura, quando tive no estágio, tive realmente ligado a essa questão ou seja, quando o meu estágio, eu tirei, ou seja, tirei o Bolonha, não é? Em que o mestrado está integrado dentro do curso. Okay. E quando eu fiz o estágio, isto está integrado dentro do mestrado. Uhum. Qual é a questão? Eu tentei fazer a tese de mestrado ligado neste caso ao estágio que eu estava a fazer, que era ligado à área da adição, e eu contactei, pronto, na área clínica pura e dura com o estágio, e contactei na área mais comunitária no mestrado, está bem? Mas era uma diferente abordagem perante o mesmo problema, e o que eu tentei ali perceber foi, por exemplo, com o estágio eu tinha ali uma leitura muito clínica da coisa, não é? E, por exemplo, com a questão do mestrado, com a questão do trabalho, digamos assim, do trabalho de mestrado, da tese de mestrado, tentei fazer uma coisa mais comunitária. Porquê? Porque na altura o meu professor também era ali o responsável mais pela parte comunitária do ISPA, e pronto, e foi meu professor nessa, foi meu orientador da tese de mestrado. Epá, e eu, na altura, eu lembro-me que na altura a tese que tentei fazer era mais sobre a importância dos grupos de ajuda mútua, aquela questão dos narcóticos anónimos, dos alcoólicos anónimos. Tentei fazer muito sobre isto e a importância de um conceito que na altura nem comunitária falava-se muito, ainda hoje se fala, que é a questão do recovery, que é basicamente as pessoas, apesar de terem uma problemática, não deixam de ser funcionais por causa disso. Ou seja, não é pelo facto de teres um problema com drogas que não podes vir a trabalhar, ou não podes vir a ser um membro ativo da sociedade. Não significa obrigatoriamente que tenhas de ter aquele rótulo que és incapaz, és lixo, és isto, és aquilo, não dá. Tipo, tens problemas com drogas, não fazes isto, não fazes aquilo, ficas subsídio dependente o resto da vida. Não, ou seja, apesar de haver uma problemática, ok, isto é uma área que tu podes tratar, podes realmente ver como é que podes lidar com a situação de uma forma diferente, mas efetivamente tu podes ser um membro ativo na comunidade onde tu vives. E era muito sobre isto, percebes? Mas são duas leituras completamente diferentes do problema, porque na parte clínica tu tentas tratar o problema, não é? Tentas fazer uma abordagem mais terapêutica em relação ao problema. Sim. E na parte mais comunitária tu tentas mais ter uma leitura mais funcional do problema. Como é que tu, apesar de teres um problema, como é que tu deixas que isto não te domine a vida? E isto foi algo que realmente foi-me cativando bastante, e a área da comunitária esteve sempre muito, muito presente na minha vida, ainda hoje acaba por estar, não é? Tu preferes a comunitária à clínica? Ou são as duas inseparáveis? Sim, eu acho que são. Eu acho que as duas se complementam. Sim. Eu acho que eu nunca fui muito apologista de fundamentalismos, de esta é boa, esta é má. Não, eu acho que todas têm algo de bom. O que eu me revejo muito na questão da comunitária é o facto de não se focar na parte doente da pessoa, mas sim na parte saudável. Okay. E a parte clínica, obviamente, tenta trabalhar a parte que está menos bem para que a pessoa tenha todas as partes a funcionar bem, digamos assim, passa a expressão. Mas a parte comunitária, o que realmente me fascina é muito isso, é muito esta leitura de como é que o contexto pode influenciar a pessoa e como é que a pessoa pode influenciar o contexto. Eu, como a minha formação foi muito nessa área, não é que me faça mais sentido, mas de facto é uma área que eu tenho mais conhecimentos, não é? E acabo por estar um bocadinho mais confortável, porque de facto tive muitos anos a trabalhar nisso, fiz o mestrado nessa área, fiz o doutoramento nessa área. E a parte clínica, eu acho que as duas são muito complementares, e acho que podem, eu acho que a verdadeira essência da psicologia para funcionar bem, eu acho que é complementar-se com as várias áreas, percebes? Não haver tipo sectorismos, sectorizações das áreas, não compartimentar as coisas, mas fazer uma coisa conjunta em que perceba-se que de acordo com a pessoa e de acordo com o problema, o que é que se adapta melhor, acho eu. E tu, depois de toxicodependentes, começas a trabalhar com sem-abrigo, é isso? Sim, eu depois da parte de toxicodependência, quando fiz a tese de mestrado, tive o convite precisamente desse professor
para trabalhar, para fazer o estágio profissional, porque isto estamos a falar do estágio curricular na área da toxicodependência, e depois fiz o estágio profissional na área mais do sem-abrigo. E ele na altura convidou-me para participar. Aquilo era quase como se fosse um projeto de investigação-ação, em que ou seja, eu iria trabalhar sobre algo que iria investigar, ou seja, convidou-me para tirar o doutoramento também com ele nessa altura, sobre a área do sem-abrigo. Que foi, sem dúvida alguma, foi um projeto que eu amei trabalhar. Quanto tempo estiveste lá nesse projeto? Tive quase 9 anos. Tive quase 9 anos nesse projeto. Gostei mesmo muito de trabalhar nesse projeto. Foi super enriquecedor. Arrisco-me a dizer que, sei lá, 85% se calhar do conhecimento que tenho hoje foi muito graças a esse projeto e todos os ensinamentos. O que é que mais te marcou nessa experiência? O que é que tu fazias especificamente? O meu trabalho era muito quase mediador. Imagina, nós articulávamos com muitas equipas de rua, em que basicamente o que se fazia era, as pessoas que estavam em situação de rua, que estavam literalmente a dormir na rua, muitas vezes eram sinalizadas por essas equipas para o projeto, para que de alguma maneira, quando as pessoas estavam na rua, nós, com a equipa de rua, iríamos falar com as pessoas, iríamos tentar convencer as pessoas a irem para uma casa. Como vocês calculam, isto dá origem a 1000 histórias, não é? Porque isto, as pessoas, eu lembro perfeitamente de uma senhora que achou que a gente queria pôr numa casa porque achou que a gente queria fazer tráfico de órgãos ou qualquer coisa, porque as pessoas pensam, mas eu quero-me pôr numa casa, porquê? O que é dado em troca? E a verdade é que, se nós formos mesmo à origem da palavra, sem abrigo, não é? Pessoa em situação de sem abrigo, para o que é que remete? Para a falta de abrigo, para a falta de casa, não é? E isto foi algo, este projeto que começou, que na altura, pronto, que foi um projeto que se chama o Casas Primeiro. Esse projeto, na altura, quando eu comecei em 2011, no início de 2011, quando eu comecei nesse projeto, esse projeto era pouco divulgado a nível nacional. Foi dos primeiros projetos foi o primeiro projeto que nasceu a nível europeu, porque isto foi importado da América, porque na América já havia este tipo de projetos. E realmente a instituição onde eu estava a trabalhar na altura implementou este projeto. Tive a sorte de realmente integrar este projeto ao fim do ano, mais ou menos, dele ter sido implementado. E o que se pretendia ali era, as pessoas estão na rua, então vamos falar com as pessoas, vamos ter com as pessoas. A ideia era pô-los numa casa, em que as pessoas também tenham uma voz ativa sobre a casa. Quando havia uma bolsa de casas, e se houvesse essa possibilidade, a pessoa dizia que gostava mais de residir numa determinada zona de Lisboa, na zona onde, por exemplo, está na rua, ou noutra zona para que, por exemplo, não fosse conhecida como sem-abrigo, percebes? E a ideia era nós irmos de encontro aos gostos da própria pessoa. E isto deu origem realmente a muitas histórias, e foi um projeto mega enriquecedor, porque de facto é assim, tu fazes muito este papel de interligação entre a pessoa e a comunidade, porque ao tu pôres a pessoa numa casa, a pessoa torna-se vizinho, torna-se morador, torna-se membro, torna-se um membro ativo, por exemplo, do centro de saúde local, fica inscrito no IFP, fica não sei o quê. Há uma data de coisas que tu tens que ter preocupação realmente em tratar quando a pessoa entra, e é fazer muito este acompanhamento, este elo de ligação entre a pessoa e a comunidade, porque muitas vezes a pessoa, quando vem da rua, quer dizer, o que fica perdida. Fica perdida, e é assim, nós estamos a falar de pessoas que tiveram tempos substanciais de rua, estamos a falar de pessoas que tiveram, eu recordo-me aqui de pelo menos algumas situações, em que pessoas estiveram à volta de 15 a 20 anos na rua, quer dizer, é muito tempo, e isto realmente dá origem, isto dá origem aqui a muitas horas de conversa. Certeza que tinhas muita gente que, por exemplo, não queria sair da rua, isso acontece. Sim, havia pessoas que eram mais resistentes realmente à questão de ir para uma casa. Porquê? Muitas vezes ou por desconfiança, ou porque de alguma maneira acham que ficam em dívida para com alguém, ou... Agora, eu não acredito muito nesta questão da romantização da rua, né? Que é, não, eu quero ser livre, eu quero estar na rua porque é fixe estar na rua. Não,
as pessoas muitas vezes estavam na rua por falta de alternativas, por falta de oportunidades. E efetivamente, quando isto é trabalhado de uma forma eficiente e eficaz com a pessoa, isto é uma questão de irmos tentando ver o que é que funciona com aquela pessoa. Há um filme muito bom que fala sobre isso, que fala um bocadinho sobre este, por acaso, fala muito sobre o trabalho também que eu fazia, que é o Solista, que é com o Robert Downey Jr. e com o Jamie Foxx. E o filme fala um bocadinho sobre estas questões, que é como é que tu pretendes ajudar uma pessoa que está numa situação mais vulnerável, através de dares algo que a pessoa precisa. Porquê? Porque havia muito uma crítica ali no trabalho onde eu tinha, que é as abordagens, por exemplo, mais assistencialistas. Ou seja, quando tu tens uma pessoa que está a viver na rua, o que é que muitas instituições têm o hábito de fazer? É perpetuar esta situação. Sim. Quando às vezes vão dar mantas, ou quando às vezes vão dar um prato de sopa, ou quando às vezes, obviamente, estão a ajudar a pessoa momentaneamente, e obviamente que isso é importante, mas a verdade é que não estão a terminar com o problema. Não é? E a ideia ali era acabar com as situações em situação de sem-abrigo, era que a pessoa tivesse direito a algo que dificilmente iria ter, porque infelizmente as casas das câmaras, mais das habitações sociais, há uma lista de espera grande, não é tão fácil, é uma coisa mais... E na altura o mercado de arrendamento também estava propício a isto, não é? Isto obviamente com a subida do preço das rendas, isto também implicou aqui muita criatividade para manter esse projeto. Mas e quem é que arranjava essas casas? Isso não era uma parceria com a Câmara? Sim, começou, depois desenvolveu-se nesse sentido, mas inicialmente era a instituição com a colaboração da Segurança Social. Depois, entretanto, houve aqui um corte também da Segurança Social, e a Câmara depois realmente começou a apoiar esse projeto. Tem apoiado praticamente sempre o projeto, mas isto implica também uma boa colaboração precisamente com os senhorios, não é? Onde tu estás a alugar, por exemplo, a tua casa para isto, e as pessoas de alguma maneira têm aquele sentido também de responsabilidade social, em que estão a ajudar alguém que precisam. Mas isto implica que tu sejas muito mediador com muitas situações, quer dizer, eu tive ali uma situação, porque repara que pôres uma pessoa sem abrigo numa casa onde vivem, a população num prédio integrado na comunidade, não estamos a falar de prédios segregados. Isto às vezes também cria algum estigma, não é? para com os vizinhos, e felizmente, através dos vários estudos que nós fizemos, e que tentámos muito estudar essa questão, felizmente houve a maioria dos casos, realmente as pessoas aceitaram isso muito bem com as pessoas. Obviamente tivemos situações em que alguns vizinhos, sempre que acontecia alguma coisa no prédio, culpavam a dita pessoa, não é? Ou por barulho, ou porque ficou sujo, ou porque não sei o quê, ou por isto, ou por aquilo. E tu tinhas que fazer muito este trabalho de mediação de conflitos, não é? Em que de alguma maneira tinhas que ir lá, tinhas de tentar acalmar o vizinho, tinhas de tentar perceber que se calhar pode não ter sido a pessoa, e isto causa realmente causou muitos, isto também os próprios vizinhos acabaram por mudar um bocadinho a mentalidade que tinham, porque também contactaram mais de perto se calhar com aquela realidade do que estavam à espera, não é? E se calhar também mudaram um bocadinho a maneira de ver as coisas, e foi muito interessante e foi muito enriquecedor nesse aspecto. Mas de certeza que tiveste assim alguns momentos complicados. Tive. Alguma vez foste agredido ou algo do género? Não, agredido não, mas houve uma situação em que insultado já muitas vezes, mas insultado, mas houve uma vez que ia quase sendo agredido. Houve um senhor que tinha assim tipo 2 metros de altura e de largura, e ele fechou tipo, eu estava a tentar falar com ele, e ele, porque tu repara que nós também lidamos com pessoas que, para além de estar numa situação de rua, têm questões de saúde mental associadas, não é? Claro. E às vezes às vezes as pessoas, há alturas em que estão bem e há alturas em que estão menos bem, e nessa altura em que estão menos bem é a altura em que realmente precisam ali de mais apoio e precisam ali realmente que a gente intervenha mais com elas. Tive ali uma situação de um senhor que, eu entrei ali dentro de casa, ele estava ali enreitado ali com algumas coisas, fechou a porta, tirou-me ali umas coisas das mãos, já me estava ali a levantar um bocado a mão, e eu tentei ali fazer a coisa um bocadinho de maneira a acalmar. Felizmente correu tudo bem.
Mas pronto, que já estava a ameaçar que dava um tiro a um elemento da equipa e que já fazia isto e fazia aquilo. Opá, isso são situações normais e tu daste com isto. Quer dizer, eu por exemplo, tive uma situação de um senhor, opá, que isso nunca mais me esqueço. Pá, o senhor tinha um problema grave com álcool e opá, ele tinha esquizofrenia, mas era era uma pessoa que eu honestamente eu tinha uma adoração para aquele senhor brutal. Epá, e ele, só para tu veres às vezes o nível com que a gente lida em projetos destes, o homem uma vez apareceu-me na instituição com uma pulseira do hospital de bata, sem calças, sem nada, descalço, a dizer que não se lembrava onde é que tinha andado. E então tu tiveste de fazer uma coisa tipo a Ressaca, o filme tipo a Ressaca, em que tiveste que ir reconstituindo os passos todos para trás do que é que se tinha passado. E então basicamente chegamos à casa dele, ele tem a porta escancarada, fomos com ele até a casa, ele tinha a porta escancarada, tinha montes de coisas partidas, tinha a casa toda virada do avesso. Ele diz que não se lembra de ter feito aquilo, que não sabe se lhe assaltaram a casa, que não sabe para onde é que andou, que não sabe porque é que tem uma pulseira, que não sabe porque é que está de bata, que não sabe porque é que tem sangue no casaco. E tu tens que estar ali a tentar explorar com o senhor e a fazer alguns contactos, né, de acordo com a informação que está na pulseira, para tentar perceber o que é que se passou. Opa, e ficaste a perceber que ele basicamente bebeu mais do que é suposto. Opa, e só fez as neiras, foi para o hospital. Bom, enfim, aquilo foi uma tourada gigante. Mas depois tens muitas destas histórias em que também são coisas que depois obviamente tentas fazer que as pessoas tenham o devido acompanhamento nas áreas problemáticas que a pessoa eventualmente possa ter, ou Sim. na área mais aditiva, ou na área mais da saúde mental. Tentas que a pessoa obviamente tenha algum tipo de acompanhamento, mas começas não pela parte logo da intervenção clínica pura e dura, percebes? Mas tentas integrar a primeira pessoa num contexto em que a pessoa esteja bem, esteja estável, esteja calma. Depois a partir daí tentas ir fazendo com que a pessoa se sinta acolhedora e que a pessoa se sinta que está num espaço seguro, que está num espaço protegido e que esteja bem. E tu, entretanto, já estavas a colaborar nesse projeto, como disseste, há quase 10 anos, não é? 8, 9 anos, e acabas por decidir voltar para Tavira. Sim, isso também teve muito a ver com o facto de ter sido pai, não é? Nessa altura. Okay. Isto também teve, ou seja, ia ser pai. Na altura estava a caminho de... e pronto, a verdade é que eu gostei de trabalhar em Lisboa, realmente foi uma experiência muito, muito enriquecedora a nível pessoal e profissional. Mas eu sou de cá, né? Eu sou de Tavira, gostava de regressar aqui um bocadinho às minhas origens, também de ter algum tipo de retaguarda familiar, tendo um filho, né? Em que também permite que se calhar o miúdo comece a criar outro tipo de ligações com a família, com os avós, com os tios, com as primas. E a ideia também era um bocadinho essa, e na altura, por acaso, surgiu aqui a oportunidade de ir trabalhar aqui para um centro de atendimento, para um centro de acolhimento temporário, que é também atualmente onde estou a trabalhar. E também é um CAT, não é? Um centro de atendimento de toxicodependentes, mas é um centro de acolhimento temporário. Pronto, a denominação também é CAT, mas é uma coisa diferente. E é mais na área da infância e juventude, ou seja, trabalhas aqui mais com jovens que são acolhidos, e que por uma situação ou por outra foi avaliado uma situação de risco e os miúdos não estão com a família derivada a esse risco. E o teu trabalho basicamente é tentares estabelecer um projeto de vida com os miúdos para que se consiga trabalhar com as famílias, caso seja possível, e com os miúdos, para que das duas ou eles tenham uma resposta adequada, ou eventualmente que eles vão com outro tipo de competências para a família. E a ideia é muito trabalhar com os miúdos nesse sentido, mas é um trabalho diferente com a área do sem-abrigo, mas acaba por se interligar. E isto porquê? Porque, por exemplo, com a área dos sem-abrigo, tu estás a trabalhar já com as pessoas numa situação em que se chama muitas vezes o fim de linha, né? Em que as pessoas já passaram por muitas situações e foram parar àquela. Quando tu estás a trabalhar com os jovens numa casa de acolhimento, tu estás a trabalhar numa situação preventiva do primeiro trabalho que eu tive, né? Ou seja, a ideia é que os miúdos, é que corra bem com os miúdos para que eles precisamente não vão parar a uma situação extrema, né? De que possam vir parar a uma situação de sem-abrigo.
e aparentemente não estão interligadas, mas acabam por estar, porque tu aqui estás a trabalhar mais na parte preventiva da coisa. E isto é um trabalho que te desafia muito. Acredito. Muito É mais mesmo. adolescentes? Neste momento sim, eu também já trabalhei numa casa de acolhimento onde eram miúdos mais novinhos, não tinha tantos adolescentes, mas no centro de acolhimento temporário onde eu estou a trabalhar agora, e comecei inicialmente a trabalhar, porque entretanto saí, depois voltei a entrar. A área com que trabalho principalmente são adolescentes. Sendo que alguns, eles próprios já têm um percurso algo problemático, não é? Outros já é mais o contexto familiar, é mais ou menos isso? Sim, eu tenho neste momento muitos miúdos que... Muitos isso é miúdos onde? que estão... Desculpa, Paulo, já agora é mesmo em Tavira? É mesmo em Tavira, é mesmo na zona de Tavira. Mas, por exemplo, os jovens com que nós estamos a trabalhar, muitos têm problemas mais ligados a questões de consumo de estupefacientes, nomeadamente de cannabis, não é? Em que tu tens de estar sempre muito em cima deles, muito a fazer o controle disso. E depois tens de ter muita preocupação. Depois imagina, eu tenho ali um cargo de coordenação, não é? E tento muito fazer. Tem que se fazer muita supervisão de quase tudo o que os miúdos estão a fazer, porque depois eles de vez em quando as coisas não correm à vontade deles, tentam fugir, ou tentam às vezes ameaçar que partem, ou tentam ameaçar que não sei o quê. Mas é assim, vou-te ser sincero, é um trabalho que tu aprendes imenso, porque muitas vezes os miúdos também se comportam, a forma como eles se comportam às vezes também é reflexo do teu trabalho, né? Em que tu, por exemplo, podes estar menos bem com alguma situação, podes estar um bocadinho mais reativo com alguma coisa que te correu menos bem na tua vida, e se calhar chegas ao trabalho e estás um bocadinho com menos paciência, e isto depois também se manifesta às vezes no miúdo, não é? Por isso é importante que tu também tenhas noção que, independentemente dos problemas que tu possas ter, que não os tragas para dentro do trabalho e que tentes dar aos miúdos um contexto de segurança estável, porque para contextos instáveis e de insegurança já eles tiveram, não é? E por isso é que eles muitas vezes também estão lá. E obviamente temos miúdos que também não são santos nenhuns, nem que armam muitas, mas a ideia ali é realmente trabalhar com os jovens, de maneira a que eles saiam com outro tipo de competências, e que tenham um conhecimento da vida um bocadinho diferente do que tinham. Quer dizer, que a vida também não é só não é só estarem entregues a eles próprios a fumar ganza, ou a fazerem porcaria, ou a roubarem, ou a mentirem, ou não sei o quê. Não, a vida é um bocadinho mais que isso. E é dar-vos um bocadinho o outro lado de uma família funcional, percebes? É quase, tu obviamente, se o miúdo responde de uma maneira... Quer alguma vez? Já fugiram de lá? Mais do que um? Já tive que ir atrás de alguns. Mas aquilo é assim, tu quando os miúdos estão assim naquele estado mais enervado ou chateados, tu tentares compreender porque é que o miúdo está assim, é falares com ele. Tu não podes ir para lá tipo panela de pressão também, senão dá explosão, percebes? Tens que tentar neutralizar ali um bocadinho a agressividade do miúdo, ou tentares ali, e a verdade é que tu tentas de alguma maneira que o miúdo perceba que tu estás do lado dele, não é? Não foste tu que o foste buscar pelas orelhas para vir para ali. Tu funcionas ali um bocadinho como, eu não gosto dessa expressão, mas é um bocadinho o depósito do tribunal, não é? Em que o tribunal muitas vezes mete ali os miúdos, e nós o que fazemos é trabalhar ali com os miúdos para que eles saiam dali com outro tipo de competências e que consigam ter sucesso na vida deles, porque obviamente ali o objetivo é esse, é que os miúdos saiam mais dotados e mais capacitados para conseguirem ter outro tipo de ferramentas para lidar com os problemas da vida, percebes? E quando é possível trabalhar com a família também nesse sentido, não é? Porque também temos uma resposta social que trabalha com famílias, e a ideia é fazer ali muito a articulação com essa resposta social para que nós trabalhemos mais os miúdos e as famílias quando é possível, e a outra resposta as famílias, simultaneamente. Eles têm aulas nas escolas normais? Sim, e tudo isso? Normal. Tudo normal. A única questão é que eles durante algum tempo vivem lá, não é? Sim, aquilo normalmente nós os dois organismos com que trabalhamos mais, ou é a Segurança Social em termos de assessoria técnica ao tribunal, os chamados técnicos SAT, que são técnicos que são destacados que trabalham em articulação com o tribunal, mas fazem parte da Segurança Social, e trabalhas muito com os CPCJs, com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens,
trabalhas muito com os dois, em que normalmente os miúdos são sinalizados ou por uns ou por outros. Pronto, e quando são sinalizados por nós temos uma capacidade de receber 20 miúdos no máximo, em que há 2 camas de emergência, uma para rapazes, outra para raparigas, em que uma situação limite, imagina que está a ver um miúdo que está a ser espancado ou qualquer coisa, ou uma situação de maus tratos ou de abuso extremo, pronto, e realmente essa situação é conhecida, não é? O miúdo é retirado no imediato pelas forças da autoridade e é colocado de emergência na casa de acolhimento. E depois é trabalhar com os miúdos e é perceber ali um bocadinho o percurso de vida dos miúdos, tentar perceber o que é que eles têm em termos de recursos saudáveis à volta deles, o que é que, se realmente os pais são trabalháveis, se não são, o que é que originou que o miúdo estivesse ali, tentar ali estabelecer ali um projeto para se perceber, ok, é para aqui, é para ali, tentares ali perceber qual é a direção que se vai fazer com os miúdos. E isto é importante trabalhar sempre muito em colaboração com os miúdos, que os miúdos percebam o que é que tu estás a fazer. Os miúdos não fiquem a achar que tu estás ali a congeminar um projeto contra ele. Obviamente que é assim, tu lidas também muitas vezes com delinquência, né? Claro. Ou seja, às vezes passam ali miúdos que são pré-delinquentes, não é? E tu aí também tens que dar resposta a essas situações em que tu tens várias respostas para os miúdos. Tu tens apartamentos de autonomia em que os miúdos, quando se mostram que são responsáveis, que são capazes de fazer as coisas, vão para um apartamento mais de autonomia. Quando os miúdos arranjam muitos problemas, roubam, mentem, tentam agredir, fazem 30 por uma linha, também há uma coisa que se chama os centros educativos. Os centros educativos é tipo como se fossem tipo prisões para menores, que é tipo reformatórios, o que a gente entende por reformatórios. Depois tens as comunidades terapêuticas, que são tipo centros mais ligados ao estágio educativo, mais ligado à questão da adição, em que quando há miúdos que têm realmente muitos problemas, eles têm uma parte residencial, mas aquilo funciona quase como uma clínica, em que os miúdos realmente têm um acompanhamento mais intensivo para a abstinência, pronto, para a parte aqui da abstinência. Depois tens miúdos que regressam, tens também muitos miúdos que regressam às famílias quando eles já estão trabalhados de outra maneira, e as famílias também já estão trabalhadas de outras maneiras. Pronto. Existem várias soluções possíveis nestas casas de acolhimento. O que é importante é fazer realmente uma avaliação fiável, né, e criteriosa também da situação e tentar ali de alguma maneira estabeleceres o que é melhor, porque em última análise é sempre o superior interesse da criança que está acima de tudo, né? Por isso. Sendo que eles depois tens lá miúdos com idades que vão até aos 18? Sim, tem. E quando chegam aos 18 eles deixam de poder... Depende, eles têm a possibilidade de poder prorrogar a medida, ou seja, de poder estender a medida até aos 21. Okay. Há essa possibilidade. Okay. Se houver um projeto de trabalho ou universitário, também podem ir até aos 25, pelo que eu tenho conhecimento. Okay. Mas realmente o limite máximo que nós temos tido ali tem sido sempre até aos 21. Pronto, e... neste momento a média de idades que eu tenho ali à volta dos 16, 17, mas é assim, nós quando tínhamos esta idade, já a gente, pelo menos eu falo para mim, eu tive uma adolescência que às vezes era um bocado rebelde e tinha a mania que era esperto e respondia mal e andava um bocado às vezes a armar-me esperto e felizmente sempre tive uma família muito, muito apoiante e muito estruturada. Imagino estes miúdos que às vezes vêm de contextos que são mais destruturantes, não é? Muitas vezes muito estruturados são eles, às vezes para algumas situações que realmente que a gente tem conhecimento e que passaram, e é um trabalho também que é extremamente gratificante. Eu também gosto muito, apesar de serem coisas diferentes, mas também é um trabalho que apesar de ser desafiante e é um trabalho que puxa muito por ti, mas é um trabalho que tu também aprendes muito e que cresces muito como pessoa e como profissional. Vocês é uma instituição mista, é? E é miúdos de que áreas? Tudo daqui do Algarve, daqui perto? Por acaso, neste momento creio que todos são aqui da área do Algarve, curiosamente, mas pode ser de qualquer área do país. Okay. Ainda há bem pouco tempo tivemos aqui uma miúda que foi sinalizada por Viseu, também já tivemos aqui um miúdo que foi aqui mais da zona, creio que era na Fiel,
Pronto, por isso, isto depende, as áreas são a nível nacional. E aí não é mais complicado, em termos da relação com eles? Eles ainda estão muito mais longe do seu habitat natural, não é? Sim, implica se calhar outro tipo de logística, por exemplo, em termos de planificação de férias, porque os miúdos, quando as famílias, por exemplo, são estrutturadas e há realmente aqui que vê-se que realmente contribuem para o bem-estar do miúdo, mas que por uma razão ou por outra o miúdo realmente considerou-se que seria melhor o miúdo sair ali daquele agregado familiar naquele momento. Quando isto é possível e quando se reúnem as condições, de facto, por exemplo, quando o miúdo não é de cá, se calhar o período de férias que vai passar a casa, por exemplo, pode ser maior, não é? Ou se calhar os telefonemas são feitos se calhar com mais regularidade, depende. Há aqui questões que têm, porque, por exemplo, numa altura não pandémica, não é? Os miúdos muitas vezes podiam ir os fins de semana a casa, quando há esse projeto, ou podem, por exemplo, podem fazer telefonemas uma vez por semana à família, mas, por exemplo, um miúdo que não é daqui de perto, não é? E que é de muito longe, é mais difícil ir os fins de semana, todos os fins de semana a casa, e se calhar tenta-se compensar num período de férias, se calhar vai durante um período mais estendido, tenta-se arranjar ali um outro tipo de compromisso. Mas, por exemplo, tivemos aqui um miúdo que quando chegou aqui, o miúdo comer comida algarvia foi um filme. Não estava habituado a comer bacalhau, não estava habituado a comer peixe, não estava habituado a comer, é tudo à base de comidas assim mais enchidos e coisas do género. O miúdo para se adaptar a isto também não foi nada fácil. Ele eu não gosto disto, eu não como isto. E agora como é que a gente... E pronto, tentámos sempre arranjar ali um compromisso para que o miúdo fosse se adaptando à questão da alimentação. Depois há todas as questões culturais, não é? Que ele... o facto de estar ao pé da praia, por exemplo, é porreiro, não é? Porque está aqui numa zona costeira, mas pronto, depois há todo o resto. Ele depois sente falta da comida de coisa, sente falta dos pais, sente falta disto, sente falta daquilo. Pronto, não é fácil, não é um trabalho fácil, mas foi dos trabalhos que me ensinam mais e que de facto tenho aprendido muito. É um trabalho gratificante quando tu vês realmente que fazes a diferença na vida destes miúdos. É um trabalho extremamente gratificante. Agora, é algo que tu só recolhes os louros mais tarde, não é? Porque os miúdos muitas vezes, enquanto tu estás a trabalhar com eles, tu és muitas vezes... Claro, és o mal da fita. És o mal da fita, não é? Porque ao fim e ao cabo és a pessoa que eles veem como o objeto de fúria de não estar com os pais ou de não estar em casa. Sim. E então muitas vezes eles revoltam-se, às vezes é contra ti, não é? Mas faz parte também da tua arte, não é? Enquanto profissional de saúde, tentares aqui dar uma forma de dar a volta a isso, não é? E que o miúdo perceba que tu estás do lado dele e que não foste tu que tomaste essa decisão de o ir buscar. E por isso a ideia ali é que os miúdos também percebam que tu estás ali para ajudar, estás ali para estabelecer um projeto com eles. E tivemos miúdos que já passaram ali pela casa de acolhimento, que ao fim de algum tempo realmente dizem, ainda me lembro quando você me dizia isto, realmente tinha razão, realmente dizia, não sei o quê, mas é algo que depois só mais tarde é que eles realmente pensam e dizem, realmente este gajo tentou-me ajudar, ou este gajo tentou-me dizer as coisas para o meu bem, estava-me a chamar a atenção para o meu bem. E muitas vezes há essa consciencialização das coisas, mas às vezes é algo que tu, isto é tipo plantar sementes, meu. Estás a ver, só colhes os frutos mais tarde, não é uma coisa imediata, não é na hora. Este foi o teu maior desafio até agora? Ou com quem é que gostaste mais de trabalhar? Sem abrigo, toxicodependentes? Agora os adolescentes problemáticos? Eu vou-te ser sincero, eu não consigo quantificar em termos de gosto qual foi a que eu gostei mais de trabalhar. O que eu te consigo dizer é que eu gosto muito da área da população de risco, percebes? É a área que eu gosto muito de trabalhar. O trabalhar com adolescentes tem um risco que a mim me agrada. Há um nível de risco com que tu trabalhas com os adolescentes. Porquê? Porque é uma população difícil, é uma população em que muita gente tem dificuldade realmente de intervir com esta faixa etária, e é algo que desafia a ti mesmo, faz com que tu tentes ser melhor todos os dias, tentes pensar em coisas diferentes todos os dias, e essa parte eu gosto bastante, não é? Que me desafia e que me tenta pensar, o que é que eu estou a fazer mal, o que é que eu podia fazer diferente, como é que eu posso tentar chegar ao miúdo, porque isto mexe muito com as tuas próprias questões, não é? Em que tu, por exemplo, imagina que tu passas uma noite em branco porque o teu filho teve a noite inteira a chorar, por exemplo, não é? E tu vais para o trabalho no dia a seguir e se calhar não vais com o mesmo nível de paciência do que se tu tivesses uma noite super bem dormida, não é?
E isto pode influenciar o teu trabalho, isto pode influenciar que tu tenhas um bocadinho mais de calma a intervir em determinadas situações ou menos de calma. E isso pode realmente influenciar muito o teu trabalho. E isso é importante, tu teres consciência disso, não é? Porque se calhar é algo que a gente no dia a dia não se apercebe muito, que isto depois também se reflete muito no nosso trabalho, não é? O que é que nós passamos. E de facto eu tenho aprendido muito nesse sentido. Opa, o sem-abrigo, as pessoas em situação de sem-abrigo, eu aprendi mesmo muito com essa população. Foi o primeiro trabalho propriamente dito que eu tive. Opa, eu aprendi imenso. Foi algo extremamente enriquecedor para mim, porque por vários motivos. Há coisas que tu tomas por garantidos no dia a dia, em que realmente começas a perceber que não é assim tão garantido. Começas a perceber a facilidade com que uma pessoa se pode ver numa situação daquelas, não é? Porque nós pensamos sempre, não, isto são coisas que acontecem aos outros, não nos acontecem a nós. Não podia ser um pensamento mais errado. Eu partilho aqui só convosco aqui uma história, sem entrar obviamente em pormenores, não é? De nomes mas houve aqui um senhor que me contou aqui uma história sobre como é que foi parar à situação de sem-abrigo. E o senhor era um senhor que o pai tinha um negócio mais ligado a uma drogaria, e o senhor chegou a dar aulas no 12º ano. Chegou a ser convidado para dar aulas, porque ele era uma pessoa muito culta, está sempre a ler, e era uma pessoa com uma cultura geral muito, muito, muito desenvolvida. O que é que aconteceu? O senhor, na altura, teve a trabalhar, a fonte de rendimento dele era o negócio do pai, neste caso. O pai faleceu, entretanto o negócio passou para ele e para o irmão, e pelo que eu percebi, não sei se teve a ver com questões, depois essa parte eu não percebi muito bem, se teve a ver com algumas questões de disputas familiares, o negócio acabou por falir e eles ficaram sem essa fonte de rendimento. Entretanto, ele deixou de conseguir pagar a casa, foi andando de pensões em pensões até conseguir ir pagando as coisas. Quando o dinheiro acabou, ele viu-se numa situação onde não tinha para onde ir, e ele esteve na guerra durante algum tempo, e por isso tinha algumas questões também de stress pós-traumático. E ele foi viver ali para a zona de Monsanto. Ele recriou quase como se fosse um bunker no meio da floresta, e ele viveu durante imenso tempo lá, a comer tipo bagas e a comer tipo coisas da terra. Recriou quase um ambiente de guerra, porque isto depois tem muito a ver com isto, não é? É um bocadinho aquela velha máxima do que é que nasce primeiro, o ovo ou a galinha. É a situação de sem-abrigo que faz com que a doença mental se agrave, ou é a doença mental, quando se agrava, que potencializa a situação de sem-abrigo? E isto as duas respostas são corretas, não é? Porque depende. Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, porque isto pode realmente as duas estarem interligadas e contribuir uma para a outra. Mas é a facilidade com que isto acontece, quer dizer, isto basta haver uma rede familiar um bocadinho, por muito que nós sentimos que não, eu tenho meu pai, não, eu tenho meu irmão, há um conflito, não é? E há uma morte envolvida, quer dizer, às vezes é o suficiente para a pessoa ficar mais frágil, não é? Em termos de suporte, e isto poder desorganizar realmente a pessoa e poder potencializar uma situação destas. E eu nunca me tinha deparado com a facilidade que isto pode acontecer. E tentei, eu acho que comecei sinceramente a ver a vida um bocadinho de uma forma um pouco diferente. Acho que comecei a dar valor a pequenas coisas, comecei a estar grato por pequenas coisas, e tentei-me sempre muito fazer um exercício que ainda hoje eu tento fazer, que é tentares-te colocar sempre no lugar do outro, teres muito este movimento empático sempre com as pessoas com quem tu trabalhas. É importante que tu percebas, se eu estivesse daquele lado, como é que eu gostava que falassem comigo, o que é que eu gostava que fizessem, como é que eu gostava que me tratassem, que respostas é que eu gostava de receber, o que é que eu gostava que me tentassem trabalhar comigo. E tu tentas sempre fazer muito este trabalho de te colocares no lugar do outro, para tentares ajudar. E não custa nada, mas isto não tem que ser só aplicado à questão da psicologia, isto em tudo, claro. Em tudo, não é? Isto, por exemplo, em entendimento ao público, não é? Não custa nada às vezes mandarmos um sorriso, tentarmos ali ter se calhar uma postura mais simpática, mandar uma piadola pelo meio, uma coisa qualquer, tipo, para tentar ali que a pessoa se sinta melhor. Não custa nada, custa nada.
E isso às vezes faz toda a diferença, tipo, em termos do feedback da outra pessoa e em termos de, mesmo tu, como é que tu te sentes quando tu estás a fazer o teu trabalho, não é? Isto, mesmo porque tu podes criar esta carga quase negativa, tipo, é difícil, não consigo dar conta, é muita coisa, não, ou então podes do tipo, ok, é um trabalho desafiante, sim senhor, mas bora lá, estamos juntos, vamos embora, vamos tentar aprender com isto e vamos tentar fazer mais e melhor. Como é que tu lidas emocionalmente com o teu trabalho? Deduz que às vezes não seja fácil, não é? Ou seja, por exemplo, com os miúdos consegues sempre manter a calma? Isso é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque eu já lidei de duas formas diferentes. Eu já lidei de uma maneira em que fiquei muito subcarregado emocionalmente, tinha muita dificuldade em desligar quando chegava a casa. Às vezes tinha necessidade de falar, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, de me exprimir, pronto, e tinha muita necessidade às vezes de falar e de estar bem. Muitas vezes, felizmente, tenho a sorte de ter uma esposa que em muitos aspectos é muito compreensiva, mas obviamente muitas vezes dizia-me, mas tenta lá desligar um bocadinho, não vale a pena estar sempre a falar nisso ou estar sempre a pensar nisso. E de facto eu já lidei dessa maneira, já tive realmente muita dificuldade em desligar. E porque tu ligas-te, né? Ligas-te aos miúdos, ligas-te, são pessoas, não estás a trabalhar com máquinas, com objetos, e isto obviamente tem impacto, não é? Na tua vida, em que tu realmente levas às vezes problemas para casa em que tu pensas, o que é que eu podia ter feito para ajudar, o que é que... mas eu acho que com o tempo tu vais aprendendo, não é a desligar-te emocionalmente, mas é a gerir as emoções de uma forma um pouco diferente. A melhor forma de tu fazeres um bom trabalho e de teres uma boa intervenção com as pessoas que precisam de ti, às vezes é tu estares bem contigo próprio, não é tu estares mal, não é tu estares subcarregado com uma data de coisas e isto tu passas isto muitas vezes às pessoas com quem tu estás a trabalhar, e por isso tu tens que aprender a estás no trabalho, sim senhor, dás o teu melhor, dás 200%, sais do trabalho, fechas a porta e tentas desligar. E eu estou a tentar, obviamente, fazer isso. Às vezes, há dias, obviamente, que é um bocadinho mais difícil de fazer, mas tentas... há trabalho que te persegue, se calhar, não? Sim, porque e depois também tem a ver com o cargo com que tu desempenhas, né? Quando tu tens um cargo de responsabilidade, obviamente não podes desligar completamente, porque há um telefonema de uma situação, não sei o quê, precisam de ajuda, ou isto ou aquilo, pronto, e tu tens que estar sempre minimamente disponível para tentar, de alguma maneira, também dar algum tipo de apoio. E isto realmente é um trabalho que te exige, em termos de consumo de tempo, realmente existe bastante, mas é um trabalho gratificante e é um trabalho que tu tens que gostar mesmo para estar neste tipo de trabrabalho. E tu gostas, claramente. Gosto. Não planeias escrever livros ou algo do género? Já tens uma bagagem já imensa. Eu não acho. Não? eu não acho que tenho uma bagagem imensa. Acho que ainda tenho que aprender muita coisa. Acho que me falta. Gostava de ter mais experiências, gostava de ter mais vivências, gostava de trabalhar com mais populações diferentes. Já trabalhei com miúdos muito pequeninos, com adolescentes, com adultos. Nunca trabalhei, por exemplo, com população sénior, não é? Foi uma população que eu não trabalhei. Mas eu acho que o que faz-te bom ou mau profissional é a diversidade de experiências e de vivências que tu passas. Acho que o facto de tu contactares com muitas realidades, de veres muitas formas de intervir, de leres muito, de escreveres muito, acho que faz com que tu te tornes mais competente, mais atento, mais empático e, se calhar, melhor profissional. Eu acho que é importante que tu tenhas sempre a consciência que o conhecimento não ocupa lugar, e por isso, quanto mais tu te informares, quanto mais tu trabalhares, quanto mais sítios tu conheceres, mais completo vai ser, se calhar, a maneira como tu intervens. Se calhar vais intervir de uma maneira não tão quadrada, não tão fechada dentro da intervenção por si próprio. E isso é importante para que tu também te desenvolvas enquanto pessoa, enquanto profissional. O nosso amigo a dizer que está na hora. Está na hora, não? Estamos a chegar ao fim, mas estamos quase a concluir. Sim. Concluir, desculpa. Não. Sim, é isso. Eu gostava de escrever um livro, sim. Um dia mais tarde gostava de escrever um livro. Gostava de escrever vários livros. Eu pessoalmente gosto muito da área do ensino e era algo que eu gostaria de estar ligado, dar aulas
tenho tentado também, quando possível, dar alguma formação nestas áreas, dar e receber. Mas a área do ensino é uma área que realmente me fascina bastante. Era algo que eu gostaria de estar direto ou indiretamente ligado. A área da consultoria também é algo que eu gosto e que eu acho que pode ser útil em termos de projetos de responsabilidade social, porque há muitas empresas que às vezes também gostam de alguma maneira de aplicar, nem que seja parte do seu capital, a projetos de responsabilidade social, e isso é importante haver essa sensibilização por parte de empresas maiores, não é? em que tenham outro tipo de estruturação financeira, aplicar aqui o dinheiro de uma forma que se consiga ajudar um pouco as pessoas mais carenciadas. E eu acho que há muita coisa por fazer. Eu acho que o céu é o limite, e acho que a gente é tentar sempre procurar fazer mais e melhor. Sendo que, por exemplo, uma dessas experiências ser, por exemplo, no estrangeiro agora está um pouco fora de questão, não é? Tu, entretanto, casaste, tiveste um filho, como já disseste. Sim. Não, se for uma coisa muito pontual, talvez, né? Mas assim, uma coisa muito, para já, neste momento, fazer assim experiências profissionais fora do estrangeiro teria que ser uma coisa pontual, porque também faço questão de estar presente na vida do meu filho, não é? E eu, por exemplo, ir agora para o estrangeiro trabalhar durante não sei quanto tempo, isso para mim não estaria fora de questão. Como é que está a ser a experiência? Consideras-te um homem de família? Considero-me um homem de família e acho, esse sim para mim é o maior desafio da minha vida, porque eu não me importo que ele decida ser médico, engenheiro, canalizador, varredor, o que quiser. O que me importa sim é que ele seja boa pessoa. Isso para mim é o mais importante. E essa parte do trabalhar esses valores é algo que realmente é difícil. E eu tento também fazer muito esse trabalho com os miúdos do trabalho que estou agora, não é? E sinto muito essa responsabilidade de tentar trabalhar ali a parte mais difícil, que é o núcleo. É a parte ali dos valores, dos princípios, dos valores morais, do que é que os miúdos defendem, o que é que os miúdos acreditam, se realmente isto é correto, se não é correto. E é essa parte que eu tenho realmente que trabalhar com o meu filho. Ele é muito pequenino ainda, tem 2 aninhos e meio, mas é o grande desafio que eu sinto, e é a melhor coisa do mundo para mim. Também me tem ajudado muito a lidar às vezes com as pressões do trabalho, ajudado a chegar a casa e receber aquele sorriso e aquele abraço. Não tem, é inquantificável, não, para mim. Já te fez crescer? Muito. Como pessoa? Muito, fez-me crescer muito como pessoa e fez-me estar mais atento em muitos aspectos. Eu nunca fui uma pessoa muito, não sei, nunca tive muitos bebés na família. Tenho 2 sobrinhas, né, que sou muito ligado e que gosto imenso delas, e se calhar, até mesmo a partir do momento em que as minhas sobrinhas nasceram, se calhar fico um bocadinho mais sensibilizado para essa questão. Mas de facto, e para mim as minhas sobrinhas é como se fossem minhas filhas, mas teres um filho é outro tipo de responsabilidade. e é outra coisa, tem outra carga em cima, e mas é a melhor coisa do mundo, tu estares a brincar com ele, ele estar-se a rir, ele dar-te um abraço, ele dar-te um beijo, são coisas que não dá para explicar, e tu sentires, tu deixas-te preocupar, não é que tu te deixes de pôr em primeiro lugar, mas o que passa a importar a sério é se ele está bem ou não, pelo menos para mim, e sei que para a minha mulher funciona de igual maneira. A gente tem muito esta preocupação que ele esteja bem, que ele tenha aquilo que precisa, que ele não se torne mimado, para que ele não seja demasiado, não lhe demos tudo, mas que ele seja um miúdo humilde, que saiba pedir desculpa, que saiba pedir perdão, que saiba. A gente tem muito esta preocupação, né? E eu também, como estou um bocadinho sensibilizado para estas áreas, né, mais educativas, ou mais de humanitárias, também acabo por ter muito essa preocupação com ele e transmitir-lhe muito isso. E é sem dúvida alguma o maior desafio da minha vida. Tudo o resto, não digo que sejam peanuts, né? mas é o grande desafio que eu tenho neste momento, sim, em que ele seja
seja um ser humano extraordinário, porque é essa a minha missão enquanto pai. E ainda consegues ter tempos livres, já nem por isso? De vez fazer coisas que gostas de fazer? Sim, sim, eu ainda consigo, de vez em quando consigo dar uma caminhada de bicicleta. Às vezes vamos andar de bicicleta ao fim de semana, tipo, ele também é uma coisa que gosta imenso de fazer, de ir na cadeirinha, vai tudo contente na parte de trás. Quando consigo, também gosto muito de andar de moto, de dar umas voltinhas para arejar, é uma coisa que realmente também me distrai imenso. Infelizmente não tenho conseguido fazer desporto como gostaria, não tenho conseguido, é verdade, tenho estado um bocadinho desleixado nesse aspecto. Mas o tempo também não estica. Sim, é verdade, mas de facto tenho que arranjar um buraquinho para tentar aqui pôr-me em forma, que eu tenho estado aqui um bocadinho mais para o flácido, isto não pode ser nada. És uma pessoa de crenças ou superstições de algum tipo? Ou já foste? Mais ou menos, é assim, eu não sou propriamente uma pessoa muito religiosa, mas sou uma pessoa um bocadinho espiritual. Eu gosto de acreditar que há algo que é superior a nós, não é? Eu também, pois, obviamente, sou católico, não praticante, mas sou um bocadinho espiritual. Eu gosto às vezes de me reconectar comigo próprio, de às vezes ter aqueles momentos de estar na natureza, por exemplo, a ouvir muitas coisas, aquela coisa muito quase de mindfulness, não é? Em que nós estamos ali um bocadinho em consonância connosco próprios. Eu gosto dessas coisas, sabes? Mas eu não sei se o que eu acredito seja algo que é o que está descrito propriamente dito na Bíblia, não é? Mas eu sou católico e obviamente eu acredito em Deus, não é? Mas não sou daquele tipo de pessoas que esteja muito conectado à questão da igreja. Normalmente eu vou mais até à igreja quando alguém casa ou alguém morre, sou sincero, alguém nasce. Mas sou uma pessoa que, para mim, essa parte espiritual é importante, percebes? E se calhar acredito em alguma coisa que eu chamo de Deus, percebes? Mas não sei se de facto é o que está efetivamente descrito, percebes? Isso tem algumas dúvidas, mas não sei se... Acho que é inerente ao ser humano a gente ter sempre também necessidade de acreditar em algo que nos proteja daquilo que a gente não conhece, né? E que nos sintamos mais protegidos, mais seguros. E eu acho que é isso que me faz acreditar em alguma coisa, mas obviamente eu casei pela igreja, sou católico, andei fui batizado, também gostava de batizar o meu filho, pronto. Por isso é algo que de facto está lá, mas de uma forma muito própria. Tens alguns luxos ou gostarias de ter? Por exemplo, és um amante de tatuagens, não é? Isso és? Gosto de tatuagens, é uma coisa que eu gosto, mas lá está, também pode ser o bichinho de arte ali a mexer, também, talvez pode ser para aí. Eu esteticamente gosto muito. Ainda foi algo que eu ainda pensei, ainda eu vou para todo tatuador ou qualquer coisa que está ligado às artes, dá dinheiro e não sei o quê, dá coisa, mas de facto, olha, foi uma área que acabei por não explorar, mas gosto muito de tatuagens, eu gosto muito de motas, é uma cena que gosto muito, e sou um bocadinho picuinhas com as motas, porque pronto, já tive... isto são pancadas minhas, não é? Eu gosto muito da questão, por exemplo, das Harleys, é algo que é uma moto que eu gosto muito da condução, já tive outras, mas luxos, é assim, há um luxo que eu por acaso gosto de gastar dinheiro, porque acho que é dos luxos que tu quando ganhas, é a única coisa que eu acho que tu quando gastas dinheiro ficas mais rico, que é viajar. Percebes? É uma coisa que eu por acaso gosto imenso de fazer. Infelizmente com esta pandemia, pois nem eu nem o mundo inteiro temos praticamente viajado, né? Mas é uma coisa que eu, pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, fazer assim uma viagenzinha, nem que seja uma coisa dentro da Europa, mas uma viagem assim porreirinha, que ires ou em casal, ou com amigos, ou em família, mas ires a algum lado. Tipo... Tens algum destino de eleição? Ou alguma coisa que já tenhas ido que gostaste mesmo muito?
Eu adorei o México. Eu, quando fui ao México na lua de mel, gostei muito, apesar de ter sido uma coisa quase turística a 100%, né? Que um gajo está de papo ao ar o tempo inteiro no resort, numa água quentinha até dizer chega, mas e não conheci propriamente dito o México, né? Mas gostei muito das pessoas, gostei muito da cultura, gostava de conhecer mais a cultura local. Não tanto os resorts, mas a cultura local era algo que eu gostava de conhecer. Tenho curiosidade também em conhecer tenho alguma curiosidade em conhecer a Tailândia e as Filipinas. É algo que eu realmente tenho alguma curiosidade em ir. Vamos ver a Tailândia. A Tailândia, por acaso, é um destino que eu já há muito tempo que estava para ir e ainda não fui. E as Filipinas também, de acordo com o pessoal que conheço que já passou por lá, o feedback tem sido incrível. Mas eu gostava de conhecer, gostava de pelo menos, sei lá, até ter os meus 85, 86, gostava de ir aos países quase todos, pelo menos, não diga todos, mas pelo menos gostava de conhecer a Ásia, a África, a América, tinha um bocadinho esse sonho. Já conheço alguma coisa da Europa, do continente aqui, mais do sul-americano, mas falta-me ainda muita coisa. Ainda estou muito verde nesse aspecto. O que é que tu te vês a fazer daqui a 10 anos? Olha, daqui a 10 anos, o que é que eu me vejo a fazer? Eu gostava de estar a dar umas aulinhas, assim, de estar a dar aulas na faculdade. Gostava de estar ligado a este tipo de projetos onde estou agora, tipo ligado ou à infância e juventude ou a áreas de populações de risco. Gostava de me continuar a ver ligado a esse tipo de projetos, não sei se de forma mais direta ou indireta, pronto, ou com uma colaboração mais direta ou com uma colaboração mais de consultoria, não sei, pronto, pensar assim eventualmente num projeto mais desse tipo. Mas dar aulas era um sonho realmente que eu tenho e é um objetivo muito claro que eu tenho na minha vida. Estar ligado a esses projetos mais de consultoria na área social, dar consultas e dar formação é aquilo que eu realmente gosto mesmo de fazer. Eu gosto muito de partilhar aquilo que eu já aprendi com as outras pessoas, gosto muito de aprender com as pessoas que às vezes estão na posição ou de formandos ou de alunos ou de utentes, ou de seja lá o que for, ensinam-te imenso, acho que tu aprendes imenso com essas pessoas, para não dizer até mais do que ensinas, não é? Às vezes aprendes muito mais, e porque fazem-te questões e fazem-te pensar em coisas que tu realmente, eu nunca tinha pensado nisto, estás a ver? E acabas por crescer muito enquanto profissional, e por isso, daqui a 10 anos, era um projetozinho de consultoria, dar umas aulinhas, estar assim ligado às consultas, fazer a minha própria gestão do tempo, ter também algum tempo para brincar com o meu filho, para andar de moto, para viajar. Isso era e se há 10 anos alguém te tivesse dito, aparecido o Paulo do futuro e dizer: olha, o teu percurso vai ser assim daqui a 10 anos, vais estar ali a fazer isto com esta família, com este percurso, acreditavas? Era isto mais ou menos que te vias a fazer há uma década? Sabes que eu tenho mais ou menos de experiência na área social, mais ou menos de uma década. Ou seja, eu quando acabei o curso foi mais ou menos já há 10 anos, mais ou menos. E a verdade é que eu não estou insatisfeito com o que sim, não estou insatisfeito com o percurso que tive. Acho que as coisas acontecem porque têm que acontecer. Acho que gosto da área que trabalho. A área social, por acaso, é uma área que é difícil, é exigente, sim, é desgastante, é desafiante, mas também é gratificante, e também é uma área que tu ou gostas ou não gostas. Quer dizer, não há aqui forma de tu mais ou menos gostares. Quer dizer, ou tu te dedicas àquilo ou tu não te dedicas. De facto, queima-te aqui um bocadinho de tempo. Sim, é uma área que te consome aqui um bocadinho de tempo. Mas isto é uma questão de tu também de fazeres uma gestão boa, não é? Também do teu tempo, e tentares aqui também de alguma forma ir adequando as coisas para que as coisas corram bem. Agora, para mim, eu gosto muito da área que tirei, não estou minimamente arrependido. A única coisa que eu, não é que me arrependa, mas que se calhar gostaria de explorar mais no futuro, é não descurar tanto esta parte, por exemplo, mais da veia artística, que eu tinha falado inicialmente, mais da questão do desenho, mais da questão do... era algo que eu gostaria de, nem que fosse uma coisa muito pontual, de
ilustrações infantis, qualquer coisa, ou não sei, de ilustração de livros, não sei, qualquer coisa ligada a isso, gostava muito de ter isso também presente na minha vida, que foi sempre aquele bichinho que ficou, porque eu de facto adoro a psicologia, pá, é uma área que eu gosto muito e está relativamente equiparada a esta questão das artes, mas como é uma questão quase que nasceu comigo e que se foi desenvolvendo comigo e que me acompanhou ao longo da vida, gostaria que tivesse se calhar mais presente na minha vida neste momento. Olha, Paulo, muito obrigado pela tua presença e por esta conversa extraordinária. Desejo-te o melhor para o futuro a nível familiar, como tu sabes, obviamente. Não sei se queres dizer alguma coisa final às pessoas. Não, eu só queria mesmo agradecer o convite por estar aqui hoje, que para mim é um prazer estar aqui e que espero que tenham gostado, não é? e que não vos tenha dado aqui uma seca muito grande, porque a ideia também não foi essa. Tá bom, muito obrigado. Nada, para essa. Pessoal, quanto a nós, vemos no próximo episódio do Conversas do Ventino. Já sabem, para apoiar o projeto de alguma forma, é seguir o Patreon, seguir o canal do YouTube, Conversas do Ventino. É Conversas do Ventino em todo lado, a página do Facebook também se chama assim. E pronto, e contamos com o vosso apoio e continuem a seguir o projeto. Vamos certamente continuar a ter convidados tão interessantes como aqui o Paulo. Esperemos nós. E pronto, até à próxima e obrigado. Até à próxima, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado. Sigam-nos.